Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o papilomavírus, né? O vírus HPV, que é um vírus DNA amplamente distribuído tanto em animais quanto nos seres humanos. A infecção desse vírus na camada basal da epiderme, né? A camada mais profunda da epiderme, ele pode causar desde lesões cancerosas a lesões não cancerosas. As lesões benignas associadas ao HPV são as verrugas vulgares, plantares, verrugas planas e as verrugas anogenitais. Tá? Em relação às degenerações neoplásicas associadas ao HPV, elas são mais frequentes na mucosa genital, anal e na orofaríngea, mas ela pode acontecer na pele também em algumas situações específicas, como por exemplo a epidermodisplasia verruciforme. Sobre a epidemiologia relacionada ao HPV, o Censo Dermatológico da SBD em 2006 mostrou, pessoal, que as verrugas virais elas são a terceira principal causa de consultas ao dermatologista em pessoas de até 15 anos de idade. Tá? Essas verrugas virais elas acontecem mais em crianças, adolescentes e adultos jovens, e o modo de transmissão pode ser através do contato direto, né, interpessoal, ou através do contato com objetos contaminados, como por exemplo em áreas de piscina. A transmissão pode acontecer ainda, pessoal, por uma autoinoculação do HPV de áreas infectadas para áreas sadias ou perilesionais, né? Isso explica a alta recorrência, pode explicar a alta recorrência das lesões. O HPV, devido à ausência do envelope, né, do envelope viral, eles são resistentes ao calor, à dessecação e à vaporização por laser, o que permite a persistência da partícula viral infectante nos diversos materiais utilizados para o tratamento dessas lesões. A infecção anogenital acontece geralmente através das relações sexuais, né? Nos Estados Unidos parece que a prevalência do HPV em mulheres gira em torno de 30% a 40%, tá? E aqui no Brasil tem alguns estudos que mostram aí cerca de 30% das mulheres estão contaminadas, estão infectadas pelo HPV, encontraram nelas o HPV na região genital, principalmente o subtipo 16. A maioria das infecções por HPV vão se resolver espontaneamente, inclusive os subtipos oncogênicos, né? O que significa que, felizmente, a maioria das mulheres infectadas pelo HPV não vão evoluir, não vão desenvolver o câncer, né? Graças a Deus. O pico de incidência do HPV é por volta dos 25 anos e a partir daí a gente começa a observar um declínio, tá? O subtipo mais encontrado, como eu já falei para vocês aqui no Brasil, é o subtipo 16, que é o subtipo mais relacionado ao câncer. A presença dessas verrugas na região genital de crianças, ela é incomum, é difícil a gente observar, mas ela pode acontecer por contato com familiares, por autoinoculação, tá? Apesar disso, a gente não pode deixar de pensar em abuso sexual e esse abuso, a possibilidade de abuso deve ser devidamente investigada por um profissional de saúde. Em relação à etiopatogenia do HPV, ele é um DNA vírus de cadeia dupla. Como a gente já conversou, ele não é envelopado, tá? Ele vai se ligar, ele vai infectar as células da camada basal, como a gente já conversou também, através de microabrasões nas camadas mais superficiais da epiderme, que deveriam servir como barreiras mecânicas, né, contra a penetração desse vírus. Tá? Então, a partir do momento que ele consegue infectar as células da camada basal, a gente vai ter um processo de incorporação desse DNA ao material genômico da célula e a partir daí vai iniciar o seu processo de replicação viral. Um componente importante no controle imunológico do HPV seria a imunidade celular, tá? E é justamente por isso que esse quadro costuma ser mais pronunciado em pacientes que têm um comprometimento da imunidade celular, como é o caso de pacientes HIV positivo. Parece que a imunidade humoral já não tem tanta relevância aqui em relação ao HPV, tá? Sobre as lesões verrucosas, até 90% dessas lesões elas costumam se resolver espontaneamente dentro de 2 anos. Atualmente são conhecidos mais de 120 tipos de HPV, todos eles muito bem
estabelecidos que vão desencadear diversos tipos de lesões aí da pele e das mucosas. Tá? Parece que existe uma relação, pessoal, do HPV com o surgimento do carcinoma espinocelular, mas isso ainda não está muito bem definido, não. Tá? Agora eu vou colocar para vocês uma tabelinha que mostra quais são os principais tipos de HPV e quais são as principais doenças relacionadas a cada subtipo. Sobre a manifestação do HPV em mucosas, a gente tem que as lesões elas podem surgir nas mucosas dos tratos aerodigestivo e também do trato anogenital, tá? A gente tem diversos tipos de apresentação, mas o mais comum são a presença de pápulas rósea vegetantes, tá? Vamos começar falando então sobre as verrugas orais, que podem acontecer também por diferentes situações, né? A gente tem a situação onde as rugas vulgares vão contaminar os lábios através do hábito de sucção dos dedos ou também do hábito de onicofagia, tá? E aí a gente pode ter que essas lesões elas podem se tornar verrucosas porque a gente tem o epitélio queratinizado na língua e no palato duro. Então nessas duas localizações a gente pode ter lesões de aspecto verrucoso mesmo, tá? A gente tem também as situações onde as verrugas elas vão surgir pelo HPV, pelo contato com o HPV 6 e 11 nos casos onde há a transmissão por via sexual. E a gente tem também a hiperplasia epitelial focal, que é essa doença aqui, onde a gente vai observar múltiplas pápulas na mucosa oral. Isso aqui é mais comum, essa doença é mais comum em esquimós e índios da América do Norte, tá? E ela está relacionada ao HPV 13 ou 32. Vamos falar agora sobre o condiloma acuminado, que são as verrugas que vão surgir na região anogenital, tá? Elas vão se apresentar como papilomas ou verrugas acuminadas, elas podem ser normocrômicas, podem ser esbranquiçadas ou apresentarem uma coloração acastanhadas. Elas são sésseis, de superfície lisa e esofíticas, tá? As verrugas genitais elas não apresentam aquele aspecto ceratótico, né? Ceratótico que a gente consegue observar nas lesões cutâneas, e as lesões elas podem ter de 1 a vários milímetros, tá? Podem ser encontrados em diversas regiões, principalmente na genitália externa, no períneo, na região perianal, na prega inguinal, no monte pubiano. Algumas vezes essas lesões elas podem se estender para a vagina, uretra ou para o canal anal. A papulose boenoide ela se caracteriza por múltiplas placas ou pápulas confluentes de coloração marrom avermelhada. Ela é muito comum na região de genitália externa, no períneo, na região perianal. É comum também em adultos jovens que estão com uma vida sexualmente ativa, tá? Visualmente é difícil de diferenciá-la do condiloma, tá? Mas histologicamente ela é marcada por um alto grau de lesão intraepitelial escamosa ou carcinoma espinocelular in situ. A gente tem também a eritroplasia, que é uma placa eritematosa, ela é bem delimitada e aveludada, se localiza na pele glabra da vulva e do pênis. Histologicamente, essa lesão ela vai representar o carcinoma espinocelular in situ, e é justamente por isso que a gente tem que considerar a realização de biópsia em pacientes que vão apresentar lesões ulceradas, sangrantes, pigmentadas e principalmente que não melhorem o tratamento. A papilomatose oral florida são verrugas confluentes que se localizam na mucosa oral e nasal. Elas estão relacionadas também, né, além do HPV, com tabagismo, com irradiação e com uma inflamação crônica. Os HPVs, o tipo de HPV responsável por esse tipo de lesão são HPV 6 e 11, tá? E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de lesão aqui, porque ela pode evoluir para carcinoma verrucoso. A gente tem também a papilomatose respiratória recorrente, que são lesões localizadas na laringe e na subglote, mais frequentemente nessas localizações, ali na zona de transição entre o epitélio escamoso e ciliado. Ocasionalmente elas podem se estender também para a traqueia distal, para os brônquios e para a área broncoalveolar, e o paciente vai manifestar como sintoma um estridor, uma angústia respiratória e uma rouquidão, tá?
tá? A única forma que a gente tem de diagnosticar essas lesões aqui é através de uma laringoscopia. Os tipos de HPV envolvidos são também o 6 e o 11, e ela também pode evoluir para carcinoma, tá? Para carcinoma espinocelular. Agora a gente vai falar sobre esse tumor aqui, tá? Que é um tumor raro, localizado na região anogenital, e ele está relacionado, ele é um tipo de, ele está dentro do grupo de carcinomas verrucosos, tá? Ele é bem raro e está relacionado aos HPV de baixo risco, que são o 6 e o 11. Esse tumor, ele se manifesta como grandes massas exofíticas, ele tem aquele aspecto em couve-flor, né? São infiltrados, tem formação de abscessos, de fístulas e tem drenagem de secreção com odor pútrido, tá? Ele tem uma grande capacidade de invasão e de destruição local, mas raramente metastatiza, tá? Aqui no caso, para a gente confirmar o diagnóstico, a gente tem que estar fazendo uma biópsia profunda, tá? Dos tecidos profundos, porque as áreas ali mais superficiais do tumor, ele é idêntico ao condiloma acuminado, tá? Não tem como a gente fazer essa diferenciação. A cirurgia radical aqui nesses tumores geralmente são curativas, mas infelizmente a gente tem aqueles casos de doença recorrente que estão associadas a altas taxas de mortalidade. Vamos dar uma lida aqui sobre os achados histopatológicos nas verrugas virais, tá? Então, lesão clínica e achados histopatológicos, está dividido aqui em azul. A lesão clínica e numa corzinha mais clara os achados histopatológicos. Sobre a verruga vulgar e verruga plantar, o que a gente consegue observar? Uma hiperqueratose, paraqueratose no topo das papilas, papilomatose, acantose verruciforme com convergência dos cones, hipergranulose, vacuolização das células escamosas superiores com proeminentes grânulos querato-hialinos, capilares dilatados nas papilas dérmicas. Nas verrugas planas, hiperqueratose com tramado de cesta, como a gente acabou de ver, paraqueratose geralmente ausente, papilomatose discreta ou ausente, hipergranulose, queratinócitos vacuolizados na camada malpighiana. Verrugas anogenitais, configuração polipoide, hiperplasia epidérmica, paraqueratose focal em invaginações da epiderme, coilocitose e disqueratose. Sobre os exames complementares diagnósticos, a maioria dos diagnósticos de verrugas cutâneas são feitas no exame dermatológico, tá? Em relação às lesões pelo HPV, na dermatoscopia, como nós já vemos, a gente consegue visualizar pontinhos vermelhos ou pretos que correspondem aos vasos dilatados ou trombosados, né? Como a gente já conversou, são características de lesões pelo HPV. O exame anatomopatológico, como nós já vimos, ele é bastante variável, né? Porque a gente tem diversos tipos de apresentações clínicas, como a gente já viu também, tá? E nas situações em relação ao anatomopatológico ainda, tá? Então, quando as lesões são ativas, a gente vai observar a presença de coilocitose, que diz respeito à vacuolização do citoplasma. A gente vê também acantose e papilomatose. Sobre o tratamento do HPV, ele deve ser individualizado, tá? Depende muito do paciente, da situação do paciente, do tipo de lesão, tá? Do comprometimento que aquela lesão vai trazer para o paciente, então é muito particular, tá? A gente tem diversos tipos de tratamento e formas de tratar o HPV, não existe nenhuma droga antiviral específica, mas nós temos várias outras formas de tentar tratar o HPV, apesar de que poucas delas têm embasamento científico, tá? Naqueles pacientes que têm um bom sistema imunológico, né, imunocompetentes, com pequenas lesões, né, lesões não tão sintomáticas, que não gerem tanta repercussão negativa para o paciente, a gente pode manter um tratamento, uma abordagem expectante, porque esses pacientes têm grande possibilidade de regressão espontânea. Agora, em casos inversos, né, pacientes com comprometimento da imunidade, lesões inestéticas, com risco de malignização, muito sintomáticas, aí sim a gente vai apelar para uma das diversas possibilidades de tratamento. Então, vamos dar uma lida sobre um resuminho aqui, sobre as diversas formas de tratamento para o
HPV, para as lesões ocasionadas pelo HPV, tá? Então vamos lá, classificação dos principais agentes terapêuticos nas verrugas virais. Destrutivos químicos, a gente tem como opções ácido salicílico, ácido tricloroacético, que aqui no Brasil é um dos mais usados, né? Ácido glicólico, cantaridina, fenol e nitrato de prata. Destrutivos físicos, crioterapia, né, que é o nitrogênio líquido, curetagem, eletrodissecção, eletrocauterização, exérese, laser, terapia fotodinâmica. Antiproliferativos, a gente tem a podofilina ou podofilotoxina, 5-fluoracil, bleomicina e retinóides. Imunoestimuladores, a gente tem imiquimod, sulfato de zinco, imunoterapia intralesional e difenciprona. Sobre a prevenção do HPV, nós temos a vacina, né? Atualmente aqui no Brasil nós temos 2 tipos, que é a bivalente e a quadrivalente. Em 2006 saíram 2 grandes estudos que comprovaram a eficácia dessas vacinas para a prevenção das doenças relacionadas ao HPV, né? Então a gente tem a vacina bivalente, que protege contra os subtipos 16 e 18, que são os mais relacionados ao surgimento do câncer endoscervical. E tem também a quadrivalente, que além de proteger contra esses tipos 16 e 18, protegem também contra os subtipos 6 e 11, que são os mais relacionados ao surgimento de verrugas genitais. No Brasil, o Sistema Único de Saúde disponibiliza 2 doses da vacina quadrivalente para pacientes saudáveis, tá? Então, para meninas entre os 9 e 14 anos de idade e para os meninos entre os 12 e 13 anos de idade. Então, são 2 doses, né, da vacina quadrivalente com 6 meses de intervalo entre uma aplicação e outra. Agora, se forem pacientes com algum comprometimento da imunidade, ela está disponível entre os 9 aos 26 anos e, nesse caso, são 3 doses da vacina, tá? Uma no mês 0, no mês 2 e a outra no mês 6. Essas vacinas, elas fornecem uma proteção comprovada acima de 90%, tá? Índices de proteção acima de 90%. Esses subtipos de HPV, né, o 16 e o 18, eles estão relacionados a outros tipos de cânceres além do endoscervical, tá? Então isso significa que essas vacinas, elas protegem também contra outros tipos de cânceres também associados, que seriam vagina, vulva, pênis, ânus, reto e orofaringe. A gente tem assim uma certa limitação da proteção da vacina, né, em relação ao câncer de colo uterino, que ela protege, tem uma proteção aí de aproximadamente 70% dos cânceres de colo do útero. Isso significa então, né, que cerca de 30% dos cânceres do colo uterino acontecem por outros tipos de HPV, que não o 16 e o 18, né? E é por isso que está surgindo uma nova vacina aí, que chama Novivalente, que protege contra, além desses subtipos que a gente já discutiu até agora, né, o 16 e 18, ele protege também contra o 31, 33, 45, 52, 58, além dos subtipos 6 e 11, tá? E nesses casos ela estaria fornecendo então uma proteção de mais de 90% dos casos de câncer de colo do útero. Infelizmente essa vacina ainda não está disponível aqui no Brasil.